Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Na aula de hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre os choques do petróleo, tá bem? Lembrando, tá, que na nossa apostila não tem este assunto especificamente, ok? A apostila de vocês ela traz a guerra entre Irã e Iraque, ela traz a guerra do Golfo, ela traz a guerra do Iraque, tá certo? Esses eventos todos, especialmente a guerra entre Irã e Iraque, a guerra do Golfo, eles fazem parte deste contexto onde ocorreu o choque do petróleo. Na verdade, esses conflitos levaram especificamente ao segundo choque do petróleo, tá bem? A apostila também traz nos módulos seguintes, a formação do Estado de Israel e a criação da OPEP, tá bem? Esses dois eventos juntos em particular, né, eles são o contexto do primeiro choque do petróleo. Então, aqueles assuntos que eu mencionei agora, nós iremos trabalhar na apostila, tá certo? Do jeito que o nosso material nos apresenta, porém, é importante que a gente trabalhe também os choques do petróleo, tá bem? Então entendam os choques do petróleo como um assunto paralelo relacionado a esses temas e tópicos que a apostila de vocês traz, tá bem? Vamos lá então. O choque do petróleo está dentro do assunto que nós estamos vendo, que é o Oriente Médio, tá certo? Então aqui vocês estão vendo a região que nós definimos em nossas aulas como sendo Oriente Médio e que nós comentamos ser uma região estratégica, de importância estratégica, por dois motivos principais. O primeiro deles é uma questão de localização geográfica. O Oriente Médio é a região que liga três continentes, África, Ásia e Europa, ok? Então, por essa razão, o Oriente Médio tem uma importância estratégica em termos de localização. E o Oriente Médio também é estratégico porque ele possui uma grande reserva de petróleo. O petróleo é um dos recursos mais cobiçados no mundo hoje. Por quê? Porque a nossa vida e as nossas economias, né? A economia do Brasil e a economia mundial como um todo, depende deste combustível, tá? Seja para o abastecimento, né, dos veículos e para a geração de energia, seja para a fabricação de produtos, conforme nós vimos também em nossas aulas síncronas, tá bem? Então, o Oriente Médio, conforme nós já estudamos, ele é uma região rica em petróleo, que torna esta região disputada por potências militares e econômicas, que assim como nós também dependem deste recurso, ok? E por países, né, que formam essa região, tá bem? Então, é sobre isso que a gente vai falar na nossa aula de hoje, ou seja, sobre a presença do petróleo nessa região, sobre a organização dos países do Oriente Médio e de outros países em torno deste recurso e as consequências que isso trouxe, ok? Vamos lá então. Bom, para a gente começar falando sobre o primeiro choque do petróleo, nós vamos destacar a criação da OPEP, tá? A OPEP é um cartel internacional composto pelos principais exportadores de petróleo. A sigla OPEP significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá bem? Vamos buscar um pouquinho os antecedentes, ou seja, o que aconteceu que levou à criação deste cartel, ok? Até a década de 1960, existiam no ramo petrolífero as chamadas Sete Irmãs, que eram 7 grandes companhias produtoras de petróleo, tá? Que estão elencadas para vocês aí no texto, tá bem? Em 1960, nessa mesma década, nosso vizinho, né, o país que nós conhecemos com o nome de Venezuela, ela convoca uma reunião, uma conferência, que foi conhecida como Conferência de Bagdá, e nessa conferência estavam presentes os países que possuíam as maiores jazidas, ou seja, as maiores reservas de petróleo do mundo. O objetivo dessa reunião era estabelecer entre estes grandes produtores e exportadores de petróleo regras comuns, tanto em relação à qualidade, quanto em relação à quantidade a ser produzida e principalmente em relação ao preço a ser cobrado por este recurso. Tá bem? O objetivo era controlar a produção de petróleo, impedir superproduções que pudessem desvalorizar o produto e garantir uma fonte de renda importante para esses países, muitos deles tendo no petróleo basicamente o único recurso exportado, ok?
Desta reunião, tá, que criou a OPEP, nós temos aí o início do primeiro choque do petróleo, tá certo? O primeiro choque do petróleo ele também tem como causas a criação do Estado de Israel lá no finalzinho da década de 40, em 1948. A criação do Estado de Israel ela vai deflagrar diversos conflitos com países vizinhos, principalmente com o Egito, ok? Dentre esses conflitos a gente pode destacar a Guerra dos 6 Dias, tá? E depois, novamente contra o Egito, a Guerra do Yom Kippur, ok? Todas essas guerras vão elevar as tensões na região do Oriente Médio, região essa justamente rica em petróleo e grande produtora, tá? Essas tensões vão trazer a atenção das grandes potências para o Oriente Médio, que começam a perceber que esta era uma região de importância estratégica e precisava de um controle mais próximo se eles quisessem garantir este recurso tão valioso que é o petróleo, tá bem? Então, além desta instabilidade gerada no Oriente Médio pela criação do Estado de Israel, nós temos a criação da OPEP, conforme foi dito agora há pouco, que vai então deflagrar o primeiro choque do petróleo, tá bem? Eles vão elevar o preço do barril do petróleo, que na época custava apenas 3 dólares para 12, ou seja, eles vão multiplicar por 4 o preço do barril do petróleo. Qual que é a consequência desse aumento no preço do valor do barril do petróleo? Consequência é que, como o mundo todo utiliza o petróleo e os seus derivados, tá bem? E, inevitavelmente, o mundo precisa comprar petróleo destes grandes produtores mundiais, no mundo inteiro os combustíveis tiveram seus preços elevados. A elevação no preço dos combustíveis representou um aumento no valor dos fretes, ou seja, dos transportes. Os fretes mais caros significaram mercadorias mais caras nos mercados. E o aumento no preço das mercadorias compõe aquilo que nós chamamos de inflação, tá bem? Então, o primeiro choque do petróleo ele vai ter como grande consequência uma inflação internacional, que vai levar os países a buscarem soluções, tá? Que é o que a gente vai ver agora na sequência. Bom, como soluções para tentar contornar esta crise do petróleo, este primeiro choque do petróleo, tá bem? Nós temos algumas medidas. Os Estados Unidos, que tinham uma grande reserva, né, de petróleo, começam a buscar tecnologias que consumiam menos combustíveis, motores que gastassem menos, tá bem? As grandes petrolíferas, as 7 irmãs que nós dissemos lá no comecinho, elas vão passar a aproveitar a alta do preço do petróleo e vão começar a investir em exploração de grandes custos, ou seja, em exploração em locais mais difíceis, de difícil acesso, o que eleva o custo da exploração, porém, com a alta no preço, elas tinham recursos para bancar, ou seja, uma das consequências foi o aumento na exploração do petróleo, tá? E países como o nosso, que compõem, né, o rol dos chamados países emergentes e subdesenvolvidos, nós temos a busca por fontes alternativas de energia. É o caso do Proálcool aqui no nosso país, tá bem? Programa criado nesta época que visava incentivar a produção do etanol, do álcool combustível, como maneira de reduzir a dependência que o nosso país tinha em relação ao petróleo, tá bem? Vamos lá então. Bom, veio na sequência o segundo choque do petróleo. O segundo choque do petróleo, ele inicia-se com um assunto que nós já estudamos. Inclusive, foi o assunto da nossa última aula assíncrona, que foi a Revolução Iraniana, ok? A Revolução Iraniana, que aconteceu no Irã, a Revolução Islâmica, ela vai fazer com que o Irã, grande parceiro econômico do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, e grande produtor de petróleo, deixe de vender petróleo ao Ocidente e principalmente aos Estados Unidos. Por quê? Porque o governo que se instala ali, conforme nós também comentamos na nossa aula assíncrona da semana passada, ele era anti-Estados Unidos, anti-Ocidente. Então, conforme prejudicar os Estados Unidos, eles vão parar de exportar petróleo para os norte-americanos. Ou seja, o mercado norte-americano vai ter à sua disposição uma quantidade menor de petróleo e o Ocidente como um todo também, ok? Na sequência, nós temos a guerra entre Irã e Iraque, outro conflito que a apostila de vocês traz, conforme nós dissemos lá no começo, nós iremos trabalhar, tá bem? Essa guerra, dentro do assunto que nós estamos estudando, fez com que outro grande produtor de petróleo, que é o Iraque, também tivesse sua produção afetada por conta do conflito.
Produção iraquiana afetada significa menos petróleo sendo extraído neste país e sendo vendido para os Estados Unidos e para o Ocidente como um todo. Ou seja, de maneira geral, esses conflitos e essas instabilidades no Oriente Médio, envolvendo Irã e Iraque, vão reduzir a oferta de petróleo no mercado internacional. E aí, pessoal, lei da oferta e da procura. A demanda por petróleo no mundo é muito alta. Esses dois eventos reduziram a oferta. Ok? O que vai acontecer com o preço do barril do petróleo? Ele vai subir novamente. E aí aquela relação em cadeia que nós escrevemos volta a se repetir. Qual a reação em cadeia? Petróleo mais caro, combustíveis mais caros, o frete aumenta, o preço dos produtos se eleva e nós temos um novo quadro de inflação internacional. É óbvio que nessa altura o mundo já estava meio que vacinado, né, contra essas instabilidades no valor do petróleo, mas isso não vai deixar de afetar a economia internacional, por isso que nós definimos esse aumento no preço do petróleo, esse segundo aumento no preço do petróleo internacionalmente falando, como o segundo choque do petróleo, ok? Bom, e aqui, novamente, os países vão empregar estratégias para poderem superar esta crise, tá certo? Então, conforme eu disse para vocês lá na reação ao primeiro choque do petróleo, o investimento em busca por fontes alternativas ao petróleo, ele já vinha acontecendo, ele vai produzir, né, alternativas viáveis como o etanol, e nesse segundo choque do petróleo, essas alternativas vão ganhar ainda mais força e ainda mais espaço, ok? O investimento em tecnologias que consumiam menos petróleo, que também começou a ser feito lá atrás, nesse segundo choque do petróleo vai ganhar novo fôlego, nova força, e aí começa a se difundir pelo mundo os carros mais econômicos, com motores menores que gastam menos combustível, tudo isso para reduzir o consumo global deste recurso e, obviamente, a dependência. Tá bem? Bom, para a gente fechar, eu quero que vocês deem uma olhada neste gráfico que mostra as variações, tá bem, no preço do barril do petróleo ao longo dos anos, começando em 1970, tá? Você tem o barril do petróleo que custava aí $1,80 e o aumento neste valor conforme os eventos que nós narramos foram acontecendo. Então nós temos aqui a Guerra do Yom Kippur, que é o contexto da criação do Estado de Israel, tá bem? Nós temos aí o preço do barril do petróleo aumentando de valor, dobrando, né? Basicamente, a Revolução Iraniana, ok? Que nós já estudamos, que está dentro do segundo choque do petróleo, que vai multiplicar o preço do barril do petróleo por 10, basicamente. Houve períodos de queda causados aí, né, por essas tecnologias que consomem menos petróleo, pelas fontes alternativas, tá bem? Nós temos, no contexto da guerra do Iraque, que nós iremos estudar, a invasão do Kuwait, que é um país que produz muito petróleo, que vai fazer com que os preços voltem a subir, ok? Crises financeiras que aconteceram, no caso aqui a crise asiática. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos vai jogar o preço do barril do petróleo lá para cima de novo e nós temos novas altas. Essa daqui causada pela crise de 2008, conforme vocês podem observar nos anos ali embaixo, ok? E por último, a Primavera Árabe, que é uma série de eventos políticos e militares que aconteceram nos países árabes, que nós iremos estudar com mais calma. Todos esses eventos irão prejudicar os grandes produtores de petróleo do Oriente Médio e aí nós teremos o mesmo efeito lá de trás, tá? Uma elevação no preço do barril do petróleo. Ah, professor, podemos falar em um terceiro choque do petróleo? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que a historiografia e os materiais mais recentes já irão trazer um terceiro choque do petróleo causado por todos esses eventos, puxando desde da crise de 2008, passando pela Primavera Árabe e pelos eventos que vão ser consequências desses ali no Oriente Médio. Tá bem? Pessoal, encerramos aqui o nosso assunto sobre os choques do petróleo. Espero que vocês tenham entendido, tá bem? Lembrando que choque do petróleo é o contexto onde há um aumento no preço do barril do petróleo causado por eventos políticos e militares, tá bem? Em dois períodos diferentes, por isso o primeiro e o segundo. E eles tiveram como consequência internacional uma inflação, um aumento do preço generalizado, ou seja, de todos os produtos do mundo inteiro, tá bem? Grande abraço,
Muito obrigado pela participação para quem chegou até aqui e nós nos vemos na nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.